Univesp, Projeto Integrador para a Pedagogia 4. Professora, doutora Vera Lúcia Messias Fialho Capellini. Professor orientador, mestre Abner Silva Xavier. O tempo e o espaço no ensino de História e Geografia. Conhecendo a evolução e os primeiros habitantes da cidade de Guarulhos. Primeiramente, vamos ouvir um poema recitado pela professora Verônica Conceição de Paula Silva. Guia Histórico de Logradouros, Lugares e Memórias de Guarulhos. Tiago Cavalcante Guerra, Bruno Leite de Carvalho, Marcele Marques de Andrade. Lugares e Memórias. O Dr. Timóteo vive penteado, ligando Vila Galvão ao centro, com um trânsito caótico e barulhento. O Dr. Emílio Ribas passa em frente ao hospital e não cura ninguém. As mulheres dominam as alamedas. A mulher de verdade não precisa de luxo e riqueza. Só quer ser útil. A iaiá sempre prestativa, dando passagem para os ônibus e os sábados faz a feira. A paz, a justiça e a verdade ficam lado a lado. A abolição cruza com a independência. A alegria fica próxima ao Tibete, junto ao Deus do Sol. As flores descansam no jardim bebedouro. A argentina, a brasileira, a espanhola, a italiana, a mexicana, a portuguesa fazem a festa da miscigenação. Lugares ficam na memória e trazem histórias que podemos contar. Lembrar de quando os bois pediam passagem, o trem apitava avisando a hora da viagem. A jardineira atolava no caminho. A Praça Getúlio Vargas tinha pelada aos domingos. Os piqueniques no lago. Saudade de um tempo que não volta. O passado que prende e solta o futuro. O que me preocupa é que me dá esperança. Com um nó na garganta, me despeço. E luto para que o progresso não destrua a minha memória, que faz parte da história que ajudei a construir. Diogo Leite de Carvalho. Agora, a professora Aline de Assis vai nos ajudar a entender sobre esse poema, que fala sobre as ruas da nossa cidade. Olá, alunos! Vamos falar do poema Lugares e Memórias, que a professora Verônica recitou para vocês. O poema Lugares e Memórias fala de avenidas e ruas, próximo ao Colégio Augusto Hirsch. Por exemplo, a Rua da Justiça, a Rua da Glória, a Avenida da Paz, a Rua da Verdade. E lá na Rua da Verdade tem um lugar muito legal, que alguns de vocês já devem conhecer. O Santuário São Judas Tadeu. Olha, legal, né? Tem a Alameda Iaiá, que passa muitos ônibus e é onde é realizada a feira aos sábados. E a feira aos sábados, muito legal. E o que mais tem lá na Alameda Iaiá? Na Alameda Iaiá também tem o colégio, nosso colégio, Augusto Hirsch. Olha que legal, crianças. O título da nossa aula de hoje é O Tempo e o Espaço no Ensino de História e Geografia. Conhecendo a evolução geográfica e os primeiros habitantes da cidade de Guarulhos. Olá, alunos! Vocês sabiam que Guarulhos é um dos 39 municípios que compõem a cidade de São Paulo, região economicamente mais importante do Brasil? É a segunda cidade com maior população do estado e a 13ª mais populosa do Brasil, com 1.349.113 habitantes, segundo a estimativa do IBGE de julho de 2017. Ela foi fundada em 1560, no aldeamento dos índios Guaramomis, ou Maramomi, da tribo de Guaianazes. Tem um bairro na Zona Leste, inclusive, que tem esse nome, Guaianazes. É um bairro enorme na Zona Leste de São Paulo. Muitos de vocês devem conhecer, ou já ouviram falar, pelo menos. Antigos habitantes da região, os Maramomis, eram caçadores e coletores, ou seja, itinerantes. Eles viviam do que a terra os proporcionava. Tinham também as tribos sedentaristas. Essas tinham por hábito o cultivo da terra e permanecia no mesmo lugar por mais tempo. Os índios
não se submetiam ao trabalho escravo. Quando eram aprisionados, eles fugiam. Infelizmente, muitos morreram nessas fugas. E também muitos morreram por doenças trazidas pelos europeus. Eles não tinham imunidade a essas doenças. Guarulhos sempre esteve localizado em um ponto estratégico. Fazia divisa com a futura capital paulista e tinha como limite os rios Tietê ao sul e o rio Cabuçu ao leste. Seu crescimento econômico deu-se inicialmente em função da mineração de ouro, descoberta em 1950 por Afonso Sardinha. Guardem esse nome. Por sua cobertura geográfica e climática, Guarulhos apresentava uma cobertura vegetal primitiva, nativa, representada pela Mata Atlântica, também denominada como Floresta da Cantareira. Com a expansão populacional e industrial, essa cobertura sofreu grande desgaste, infelizmente. Podemos citar também a grande queda da mata para abrir espaço para o desenvolvimento habitacional. Isso ocorre até hoje na Serra da Cantareira. Infelizmente também. A posição estratégica de Guarulhos possibilita o fácil acesso a um conjunto de benefícios na área de serviços, saúde, cultura e lazer. Em 1985 foi fundado o Aeroporto de Guarulhos, denominado Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, o maior da América do Sul. Guarulhos passou pelo ciclo do ouro, tornou-se a segunda cidade mais populosa do estado e hoje é muito forte economicamente, falando nos setores de serviço, comércio e indústria. E como relatamos ainda, tem o maior aeroporto da América do Sul, que melhora a qualidade de vida de milhares de pessoas, com empregos diretos e indiretos. Proporcionando lazer, negócios. E esse aeroporto é, sem dúvida nenhuma, um grande gerador de riquezas. Em Guarulhos, temos vários prédios históricos. Dentre eles, vou destacar o Centro Municipal de Educação Adamastor. Hoje ele é um importante centro cultural, muito moderno, bonito, e lá acontecem várias feiras de negócios, eventos culturais, seminários, conferências e abriga o polo da Univesp. As crianças lá podem praticar esportes e outras atividades. Ele está localizado na Avenida Monteiro Lobato, número 690. Algum de vocês conhece? Esse local já foi uma fábrica de cerâmica, já foi uma chácara e foi a primeira grande indústria da cidade. Foi uma tecelagem. E o nome dessa tecelagem era Camisaria Adamastor. E lá tem uma enorme chaminé. Ela é linda. Essa chaminé está inclusive desenhada na capa do livro do professor Elton Soares de Oliveira. O nome do livro é Causos e Lendas Guarulhenses. Nesse livro, ele conta um caos sobre um monstro que vive na chaminé desse prédio. E agora nós vamos ter a honra e o prazer de ouvir esse caos contado pelo próprio autor. Vamos, professor? O menino chegou à noite e falou para o pai. Falou: pai, amanhã cedo nós temos que descobrir quem é o gigante Adamastor. O pai sabia que existia em Guarulhos um centro de educação chamado Centro Educacional Adamastor. No outro dia cedo eles pegaram o ônibus e foram até a Avenida Monteiro Lobato e desceram do ônibus e entraram no centro. O pai perguntou: é aqui que se acha o gigante Adamastor? O guarda, né, aquela pessoa que fica ali recebendo, não sabia bem direito, falou assim: é sim, vá até a sala 4, procura saber mais.
O pai foi até lá, chegou, ficou perguntando e ninguém sabia quem era esse tal desse gigante Adamastor, mas ele sabia que ali era uma fábrica de tecelagem e contou a história. Aí as pessoas falaram, era mesmo, era uma fábrica e aqui vivia o gigante Adamastor. Nisso o menino saiu da sala e foi até a chaminé da fábrica. Quando chegou lá, quer dizer, a chaminé da antiga fábrica, o menino entrou, ajoelhou ali onde tem aquelas pedrinhas e colocou a cabeça lá dentro da chaminé. E aí ele falou, Adamastor. Aí o gigante respondeu, o que você está fazendo aqui, menino? Ele falou, é que eu vim aqui para conhecer você, porque a professora pediu um trabalho. Ele falou, agora eu não posso. Quando for meia-noite, eu vou ao seu encontro e aí eu vou contar toda a história da minha vida. O menino saiu, encontrou o pai, entraram no ônibus e o menino falou, não pai, fica tranquilo, já sei o que eu vou fazer do trabalho. O pai falou, menino inteligente, né? Então, bateu na cabecinha dele, falou, ei, menino sabido, hein? Tá bom. O menino chegou em casa, logo deitou na cama e ficou pensando, que hora que o gigante vai aparecer? Meia-noite, será? Aí ele dormiu pensando nisso. Aí quando ele estava dormindo, ele começou a ouvir um barulho de água. Bah, bah, um barulho de mar batendo nas montanhas. E aquele barulho, do meio das marés, apareceu o gigante Adamastor. E aí falou, oi, eu sou o gigante Adamastor. Vivo aqui no meio desse mar porque eu estou apaixonado. Eu fui apaixonado por uma mulher que chamava Tétis, mas ela não quis nada comigo. Aí me transformaram num rochedo e eu fiquei na ponta do mar. Você pode até olhar isso. Tem um rochedo na ponta do Cabo da Boa Esperança, que é onde foi o gigante Adamastor transformado numa rocha. Fiquei tão famoso que fiz parte de livros, publicações, estátuas e fui parar em todos os países do mundo. Cheguei a Guarulhos. Quando cheguei aqui era uma fábrica e dentro dessa fábrica tinha mulheres lindas, operárias lindas, muitas mulheres. E eu fiquei morando dentro da chaminé e me apaixonei por uma perdidamente, assim como uma deusa de água chamada Tétis. Quando eu estava querendo me declarar, a fábrica faliu. Aí a prefeitura desapropriou o prédio. E quando eu achei que estava tudo perdido, que eu não poderia apaixonar por mais ninguém, me apaixonei pela mais bela professora da rede municipal de Guarulhos. E aí eu vivo esperando um momento para eu pedir para ela casar comigo. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu já tive muitas frustrações de amor. E se eu me declarar de novo e ela não aceitar, por isso que eu mandei fazer aquele barco que tem do lado do prédio. Mas não bastava só o barco. Precisava também do viaduto, cidade de Guarulhos, para atravessar a Via Dutra. Aí eu entro no Rio Tietê, do Rio Tietê eu vou para o Rio Paraná, do Rio Paraná eu vou para o Rio da Prata, e no Rio da Prata eu volto para o Oceano Atlântico, e nunca mais eu apareço em Guarulhos. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos ver agora um vídeo que vai mostrar a evolução da nossa cidade. Vai mostrar fotos de Guarulhos como era e como está atualmente. Abraço, até a próxima aula! Quando eu falo
falava dessas cores mórbidas, mas eu falava destes homens sórdidos. Quando eu falava desse temporal, sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade no velho sinal. Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, mas eu falava destes homens sórdidos. Quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, você não quer acreditar. E eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão. Cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão. Eu conheci as torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios. Eu olhava da janela lateral do quarto de dormir. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Um cavaleiro marginal.